Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda seção, a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Capítulo 2, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. A boa nova, Deus enviou seu Filho. Número 422. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos os que recebermos a dignidade de filhos. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, fê-lo para além de toda expectativa, enviou seu Filho bem-amado. Número 423. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus feito homem, vindo de Deus, descido do céu, veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. De sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça. Número 424. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi sobre a rocha desta fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu sua igreja. Anunciar a insondável riqueza de Cristo. Número 425. A transmissão da fé cristã é primeiro o anúncio de Jesus Cristo, a fim de conduzir até a fé nele. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar Cristo. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Eles convidam os homens de todos os tempos a entrarem na alegria de sua comunhão com Cristo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalpam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas, para que a nossa alegria seja completa. Cristo é o centro da catequese. Número 426. No centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e agora ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é, portanto, desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais realizados por ele. A finalidade da catequese é levar à comunhão com Jesus Cristo. Só ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito
e pode nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade. Número 427. Na catequese é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Todo o resto está em relação com ele. Somente Cristo ensina, todo outro que ensine o faz na medida em que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus. O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Número 428. Aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro o bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. É preciso aceitar perder tudo, como expressa São Paulo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Número 429. Deste conhecimento amoroso de Cristo, jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, contudo, a necessidade de conhecer cada vez melhor esta fé se faz sentir. Com esta finalidade, seguindo a ordem do símbolo da fé, serão inicialmente apresentados os primeiros títulos de Jesus: Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. A seguir, o símbolo confessa os principais mistérios da vida de Cristo, os de sua encarnação, os de sua Páscoa e os de sua glorificação. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Item 1. Jesus. Número 430. Jesus significa, em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribui, como nome próprio, o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a história de salvação em favor dos homens. Número 431. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da servidão, fazendo-o sair do Egito. Salva-o também de seu pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele pode perdoá-lo. Por isso Israel, tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, não poderá mais procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. Número 432. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação, e a partir de então pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação, de modo que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Número 433. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. O propiciatório era o lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé, quer afirmar que na humanidade deste último foi o próprio Deus que, em Cristo,
reconciliou o mundo consigo. Número 434. A ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador, pois a partir de então é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todo o nome. Os espíritos maus temem seu nome, e é em nome dele que os discípulos de Jesus operam milagres, pois tudo o que pedem ao Pai e em seu nome, o Pai lhes concede. Número 435. O nome de Jesus está no cerne da oração cristã. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela fórmula Per Dominum Nostrum Iesum Christum, ou seja, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria culmina com estas palavras: E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração oriental do coração, denominada Oração a Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrem tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. Item 2. Cristo. Número 436. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raras ocasiões, dos profetas. Esse deveria ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente seu reino. O Messias deveria ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Número 437. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, como o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Concebido como santo no seio virginal de Maria, José foi chamado por Deus a receber Maria, por sua esposa grávida, daquele que nela foi gerado pelo Espírito Santo, a fim de que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, da descendência messiânica de Davi. Número 438. A consagração messiânica de Jesus manifesta sua missão divina. É, aliás, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subentendido aquele que o ungiu. Aquele que foi ungido é a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, e foi no Espírito que é a unção. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre, por ocasião de seu batismo por João, quando foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, para que ele fosse manifestado a Israel como seu Messias. Por suas obras e palavras será conhecido como o Santo de Deus. Número 439. Numerosos judeus e até certos pagãos, os que compartilhavam a esperança deles, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi messiânico, prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias, ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por alguns de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Número 440. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na unidade transcendente do Filho do Homem,
que desceu do céu, seja em sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. Somente após sua ressurreição, sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Item 3. Filho único de Deus. Número 441. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e a seus reis. Significa então uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal destes textos, que ele ultrapasse o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isto. Número 442. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Paralelamente, a propósito de sua conversão no caminho para Damasco, Paulo dirá: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos pagãos, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Este será, desde o início, o centro da fé apostólica professada primeiro por Pedro como fundamento da Igreja. Número 443. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Diante do Sinédrio, a pergunta de seus acusadores: tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: vós mesmo estáis dizendo que eu sou. Já bem antes, ele se designara como o Filho, que conhece o Pai, o que é diferente dos servos que Deus enviara anteriormente a seu povo. Superior aos próprios anjos, distinguiu sua filiação daquela de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes, portanto, ora assim: Pai nosso que estais nos céus, e sublinhou esta distinção: vosso Pai. Número 444. Os evangelhos narram em dois momentos solenes o batismo e a transfiguração de Cristo, a voz do Pai a designá-lo como seu Filho bem-amado. Jesus designa-se a si mesmo como o Filho único e afirma com este título sua pré-existência eterna. Exige a fé no nome do Filho único de Deus. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz: na verdade, este homem era filho de Deus. Pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. Número 445. Depois de sua ressurreição, a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada. Foi declarado Filho de Deus com poder, desde a ressurreição dos mortos. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Item 4. Senhor. Número 446. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, traduzido como Kyrios, Senhor, torna-se desde então o nome mais habitual
para designar a própria divindade do Deus de Israel. Neste forte sentido, o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai e também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Número 447. Jesus mesmo se atribui, de maneira velada, este título, quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110. E também, de modo explícito, dirigindo-se a seus apóstolos. Durante toda a sua vida pública, seus gestos sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam sua soberania divina. Número 448. Nos evangelhos, muito frequentemente determinadas pessoas dirigem-se a Jesus o chamando de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Sob a unção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Meu Senhor e meu Deus. Assume então uma conotação de amor e afeição que se tornará peculiar à tradição cristã. É o Senhor. Número 449. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o início, que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai convém também a Jesus, por ser ele de condição divina e ter o Pai manifestado essa soberania de Jesus, o ressuscitando dos mortos e o exaltando em sua glória. Número 450. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter de maneira absoluta sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana encontram-se em seu Senhor e Mestre. Número 451. A oração cristã é marcada pelo título Senhor, quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, da conclusão da oração, por Cristo nosso Senhor, ou ainda do grito cheio de confiança e de esperança, Maranata, o Senhor vem, ou Maranatá, vem Senhor. Amém, vem Senhor Jesus. Resumindo, número 452. O nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade, pelo qual devamos ser salvos. Número 453. O nome Cristo significa ungido. Messias. Jesus é o Cristo, pois foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele era aquele que há de vir, o objeto da esperança de Israel. Número 454. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai, é o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. Número 455. O nome do Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo.